alguma coisa. Mas o que eu ia falar é, pô, a CBF podia liberar o áudio do VAR, né? Porque ela disse que não vai liberar o áudio do VAR para utilizar como caso de estudo interno para poder melhorar os padrões da arbitragem. Mas, pô, isso também não é, parece que querer jogar gasolina no negócio? Não é querer jogar gasolina no negócio? Tipo assim, eu vou dar alguma coisa para que eles falem também, agora esse anula com aquele caso que aconteceu lá atrás, e agora a história vai ser que as duas máquinas sumiram, entendeu? É um update. Nação flamenguista, né? Parece que a CBF não vai divulgar o áudio do VAR, né? Por que será, hein, pessoal? Por que será, né? É uma coisa que é certa, né? Eu acho que quem não deve, não teme. Se não tem nada demais no áudio do VAR, por que não liberar, pessoal? Para tentar esclarecer o que aconteceu no jogo. Tentar explicar, mesmo que tenha acontecido erro. Mesmo que o VAR tenha chamado o juiz. Mesmo que o juiz não... Pessoal, já dizia aquele ditado popular, né? Quem não deve, não teme. Aí fica aí, né? Os torcedores levantando as coisas, né? Pedindo investigação, como eu já vi muita gente, sobre suspeito, né? E a CBF gravou, não vai divulgar os áudios, o São Paulino fica revoltado, os palmeirenses também ficam com raiva, né? Porque queria que fosse divulgado os áudios, né? Para não deixar o campeonato sobre suspeito, né? Como muitos estão dizendo aí, para provar que realmente foi um erro que aconteceu, pessoal. Não mal intenção, né? Eu acho que seria bom, né? Mas uma verdade é dita, né? Uma verdade é dita. O erro aconteceu, o erro foi grave, foi um erro que muitos não esperavam, né? Foi vários erros, né? A favor do Palmeiras, né? E os palmeirenses ali ficam também sem entender, né? É porque muitos imaginavam que os áudios fossem sair, que a CBF fosse liberar, e a gente entendeu o que aconteceu, mas a CBF aí o Palmeiras é quem fica nessa situação, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal Não Importa o Que Digam, link na descrição. Vamos acompanhar para a gente entender. Eu fico mais nessa linha do manga aí. Para mim é muito óbvio, né? Que vai estar Corinthians e Flamengo, o terceiro ali, mas com uma distância muito grande para os dois primeiros colocados, né? E talvez seja até o São Paulo, porque o São Paulo, vocês estão falando de 80 para cá, pegando 90, 2000, São Paulo ganhou pra caramba, né? E automaticamente você é mais beneficiado quando não tá ganhando de fato, né? Faz sentido, né? O time que, por exemplo, você citou o Vasco. Eu acho que de 2008 para cá, o Vasco, coitado, não tem nada. Tirou férias. Então, aí já não vai ter como ter um certo benefício, né? Mas a verdade é que isso é do futebol, né? E quando eu digo aqui que isso não vai mudar, que todo mundo só quer saber do seu, é fato. Por que o Crespo... Eu assisti a coletiva, né? Através do querido Arnaldo Itirone, né? Eu faço questão de assistir o Arnaldo, que é um chorão, né? Um chorão. Ele falou que tem que colocar esse jogo como suspeito. Que não... pelo amor de Deus, né? Aí ninguém fala do futebol que eu fico mais puto. Dos últimos 6 jogos, o São Paulo perdeu 5. 5! Fez gol em 2 jogos. Fez 2 gols no Palmeiras e fez 2 no Fortaleza. Não tava fazendo nem gol e perdeu 5 nos últimos 6. Pior é os caras que incentiva a odd na hora que tá nos acréscimos e ficar querendo falar de suspeito. É que eu vi muito isso também. O cara fala que o futebol tá suspeito, mas é o primeiro a indicar odd nos acréscimos do jogo de futebol. É bizarro, é bizarro. E quem tá se apequenando de lá pra cá, hein? Quem tá se apequenando desde essa frase de lá pra cá, né? É só lembrar do histórico de São Paulo. Penapolense, tem um monte aí, viu, São Paulino? Acorda. Melhor vocês acordarem antes. Esses caras não têm um culhão pra falar aquilo que eles falam que tá suspeito. Eles falam assim, tá suspeito, tem que investigar. Aí tá suspeito, tem que ser a polícia investigar, acha coisa. Nossa, gênio, grande gênio. Gênio. Mas depois do Textor, né? Ficou tranquilo falar isso aí. Depois que o Textor falou tudo que falou, mas esses aí. Pau na mesa não mostraram. Mas então, Pedro, mas o engraçado é que quando o Textor falou, eles foram contra. Alguns desses que estão falando que para investigar é porque agora é o time do coração deles. E quando era o Botafogo, aí era. Mas sabe uma coisa que eu não entendo, ô Pedro? Programa do Neto. Ele fez um levantamento lá e colocou uma musiquinha querendo dizer que é tudo roubo, do otário lá, malandro, mané. Só que não é eles que falam toda vez da gestão do Palmeiras, e tem que se decidir. A gente tem sucesso porque a gente é ladrão ou a gente tem sucesso porque faz uma boa gestão?
a Leila Pereira é competente ou é uma ladra? Ué, eles têm que se decidir, porque eles ficam dando a entender uma coisa na ediçãozinha de vídeo, na gracinha e na zoeira, e na hora que vai falar sobre gestão, processo profissional, o Palmeiras é citado como exemplo. Então veja, a gente é o quê? Um time mafioso ou um time que é decente? Eles têm que se decidir, porque quando a gente faz as críticas do Abel, que o time sofre para ganhar, etc., não, peraí, esses caras aí não merecem o time que tem. Aí eles pegam, depois que o Palmeiras faz uma virada histórica, coloca uma... Eles se perdem no personagem, parça. Eles colocam uma musiquinha querendo dar a entender pro torcedor que tá assistindo que é tudo roubado, ué. Não, e aí cabia essa música agora, hein, Pedrão? Cabia a música agora, né? Tipo, malandro é malandro, mané é mané, pra esse discurso que muda de acordo com... Não, você quer ver uma parada que eu fiquei puto esses dias atrás agora que eu tava vendo, que foi a questão dos pênaltis. O Palmeiras é o time que mais tem pênalti, não sei o que lá, mais beneficiado com... Aí você olha os lances e fala assim, qual desses lances não foi pênalti? Eu tenho culpa que o Palmeiras entra com 35 jogadores dentro da área e toda hora o Abel põe os caras lá pra entrar dentro da área e os caras... tá perdendo de 3, tá entrando 30 caras dentro da área. Mano, se tem algum lance que você fala assim, ó, putz, isso aqui não foi pênalti. Não tem, cara, não tem. Você não tem um lance que você fala assim, esse aqui possivelmente não foi. E aí os caras colocam na matéria como assim, ó, gente, o Palmeiras é beneficiado, hein? Olha quantos pênaltis os caras estão recebendo. Só que não tem um lance, assim, ó, minimamente duvidoso. Isso é bizarro, pô. E o que o Neto faz, mano, é uma salada, velho. Um dia ele xinga o Neymar e ele fala, não vou falar mais o Neymar. Aí os caras fazem um compilado, 38 minutos dele falando, Neymar. 2 dias depois dele falar. Pô, o Neto é maluco, pô. Ó, o Adilson... Fala você, depois eu falo. Pode ir. Vai lá, TH. Fala você primeiro. Era só um comentário em cima do que o Pedro citou, né? Pênaltis. Alguém, tirando o Grêmio, né, que é o rival do Internacional, alguém fica falando que estão beneficiando o Internacional nessa temporada? Afinal de contas, foram pelo menos 25 pênaltis a favor do Inter, 24, 25. O Alan Patrick, ele já tem quase 20 gols na temporada, 15 de pênalti. E alguém está levantando alguma coisa que estão querendo favorecer o Internacional? Então também tem isso, né? Porque, é o Palmeiras, está lá em cima, está brigando por título, está beneficiando. O Internacional, dane-se, vamos pedir que nada está acontecendo. Então vai muito disso também, né? É o caso aí que você citou. Se dá audiência, se vai de acordo com o que está no hype, né? Que é falar disso. Porque vamos falar de ética e justiça? Por que o Bruno Henrique está em campo? Com faixa de capitão e tudo? Semana retrasada, um mês, ele foi condenado ali, né? A pagar uma suspensão. Mas do nada chegou a liminar, não, tá liberado. Esquece tudo aquilo lá, você pode jogar. Vai pro jogo aí, tá liberado. Vamos falar de ética, então? Os caras anularam um cartão, pô. Os caras anularam um cartão do nada lá do cara que já era pra ter sido expulso antes. Os caras conseguiram anular um cartão e o cara tava jogando lá, pô. Aí os caras do Flamengo vêm falar qualquer coisa, pô. E eu lembro do Wagner Love, né? Se você usasse trancinhas de vermelho e preto, né? Vermelho e preto, dá pra tentar fazer alguma coisa. Mas o que eu ia falar é, a CBF podia liberar o áudio do VAR, né? Porque ela disse que não vai liberar o áudio do VAR pra utilizar como caso de estudo interno pra poder melhorar os padrões da arbitragem. Mas, isso também não é, parece que querer jogar gasolina no negócio? Não é querer jogar gasolina no negócio? Tipo assim, eu vou dar alguma coisa para que eles falem também, agora esse anula com aquele caso que aconteceu lá atrás, e agora a história vai ser que as duas máquinas sumiram, entendeu? É o update, é o 2.0 esse. Eu discordo demais, velho. O caso pegou um barulho tão grande, tem que liberar, velho. Eu já ouvi lá que parece que foi interpretado, ele escorregou e tal, que foi mais ou menos na mesma linha do Abel que ele falou na coletiva, mas, cara, é assim, e aí que tá, colocaram a notícia como se fosse nesse lance, né? Esse lance aqui ele não foi pro VAR, então a partir de agora a gente não vai soltar. Não, isso já vem acontecendo nos últimos jogos. Não é que foi decidido ontem, já vem acontecendo, mas como solta uma matéria, o CBF não vai soltar porque o juiz não foi pro VAR. Mas nesse caso, com todo respeito, tem que soltar, porque aí qualquer torcedor, ou enfim, vai poder achar que existe algo de fato, né? Então solta essa porra aí. Se for pra falar de honestidade aqui, eu vou além. Eu acho que a partir dos ocorridos de todo esse debate, cara, apitou o jogo, a cabine do VAR tá trabalhando, a partir dali tem que ter a gravação de tudo que é conversado. Ali é um ambiente de trabalho. Então, tudo que for conversado tem que estar no site da CBF com acesso de todos os times da Série A e Série B. Simples, mano.
Simples, mas por que eles não querem fazer? Aí eu queria desapontar alguns que estão flodando o chat. Porque o futebol justo que você tá pedindo não vai ocorrer, mano. Torce para os times que tem bastidor. Porque é assim desde que eu me conheço de moleque, velho. Eu vi o Corinthians ter esse momento, eu vi o São Paulo ter esse momento, eu vi o Santos ter esse momento. Era joia atrás de joia que o Santos colocava no mundo, né? Então, assim, desculpa, você tá aí, sou super flodador do chat, eu quero mais é que vocês não ganhem campeonato, vocês são... Ué, é simples eles fazerem algo transparente. Agora, a pergunta é, eles fazem? Eles querem algo transparente? Independente de camisa, agora eu tô falando assim, ó, pelo bem do futebol, não é transparente. Assim, eu vinha de uma opinião, há 3 anos atrás, que casa de aposta, ela tinha que patrocinar, no máximo, placa de publicidade. Hoje ela patrocina o campeonato, ela patrocina os times de futebol. Então, meus amigos, tipo assim, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Esse aí é o cenário e dá-lhe. Esse é o cenário e vai embora. Eu não tô aqui pra ficar, tipo, minha vida inteira falando o que eu acho certo, o que eu acho errado, tanto faz o que eu acho. O cenário é desse jeito aqui, ó. Né? Essa é a forma que tá acontecendo. Então, assim, vocês acham aí que vai mudar? Sinceramente, isso eu não tô falando do jogo de ontem, tô falando no cenário geral. Não vai mudar. Ô Fer, posso pôr um ponto aí pro TH falar? Claro. Coisa simples assim, ó. Cara, se os caras querem tanto a legalidade, o negócio mais bonitinho, quer ver uma coisa mais simples de resolver? Mais simples do que juiz, porque vai ter o juiz que gosta, o outro que não gosta. Cara, pagar os contratos. Ó, o time não pagou, já perde ponto. Cara, isso é só olhar lá. Caiu o pagamento? Não caiu. Pronto. Mano, se os caras não resolveram isso, que é 1 mais 1, assim, ó, caiu o pagamento? Não caiu, o cara não pode escalar. O cara não pode fazer isso. Isso os caras não resolveram. Você acha que é o VAR que tem que estudar, que tem que fazer um monte de coisa? Se o que tá na conta do banco e no contrato, os caras não conseguem resolver, esquece, irmão. Vai resolver como o resto? Não. Eu concordo plenamente aí com essa situação, né? Os caras não conseguem resolver sequer os clubes mal pagador, mas quem defende muito essa bandeira aí em prol do futebol brasileiro é Leila, né? Bate no peito que tem que melhorar o futebol brasileiro, que o Flamengo tem que deixar de ganhar mais, tem que ganhar menos, né? E ela pega uma oportunidade dessa daí que ela pegou de criticar o árbitro, né? Criticar o VAR, bater no peito. Pessoal, a gente foi beneficiado, amanhã a gente pode ser prejudicado, tem que melhorar o VAR, tem que profissionalizar, mas não, né? Ela preferiu fazer deboche. Perfeito, porque se o cara joga pelo Corinthians, exemplo, tá? Ou pelo Palmeiras não atrasa salário. Vamos falar do Corinthians aí, que esse a gente pode falar. O cara veste a camisa do Corinthians, defende as cores do Corinthians, e esse cara não recebe em dia, se o clube não tem comprometimento com esse cara, que é o profissional dali, como é que ele vai ter comprometimento com outro clube? É só parar pra pensar. Entendeu? Um clube que rompe patrocínio para pegar um outro patrocínio, para dever o outro patrocinador. O que esse clube vai querer de melhor para o futebol, se ele não quer o melhor para ele? Se ele não quer o melhor para ele, como é que ele vai querer o melhor para o futebol? Fora outras questões aí que aconteceram no nosso futebol, né? De infraestrutura, problemas graves, né? Então, assim, se esses clubes não conseguem acertar suas casas, como é que ele vai apitar pela casa do outro? Ou até um bem conjunto, tá ligado? Que é o que a gente tá falando aqui. Já foi o tempo do não importa o que digam, que acreditava no futebol justo. Eu assim, tenho 35 anos. Quando eu entrei aqui, eu tinha 24. Com 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, eu acreditava genuinamente que o futebol pudesse ser mais justo. Eu não acredito mais. Eu acredito que esse é o cenário, sobreviva quem puder e é isso. E bora pra cima, que é assim que funciona. Pois é, pessoal, a galera não importa o que diga debatendo, né? E Fernando foi bem realista e bem sincero, né? E eu concordo plenamente do que ele falou. Futebol, agora sim, tem que decidir, né? Eu concordo tudo com o que ele disse. Só que a presidente do time dele aí, né? O presidente do Palmeiras não concorda com o que ele diz, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque ela quer futebol mais justo, futebol mais igual, o futebol onde o Flamengo não ganha tanto, o futebol, ela defendendo, né, as causas do futebol, né? Outra coisa, a CBF tem que divulgar o áudio do VAR, pessoal. Se não divulgar, vai dar justamente isso aí. Vai dar justamente, né, deixar o torcedor rival a entender que realmente teve coisas erradas.
Mas coisas erradas, pessoal, não é que eles tentaram beneficiar o Palmeiras, não. Uma análise errada. Fizeram uma análise errada. Pronto, é só divulgar o áudio. Errou. Todo mundo sabe que aconteceu o erro. Aí não divulga o áudio do VAR. Cadê o áudio do VAR? Eu vejo muita gente dizendo não vai divulgar o áudio do VAR porque tem coisas erradas, porque ele não quer. Aí fica complicado, né, pessoal? Fica complicado até do torcedor defender, né? Os palmeirenses mesmo aí, eles acham que tem que divulgar o áudio do VAR. Eu acho que todo mundo tá nessa mesma ideia, né? Tem que divulgar o áudio do VAR, né? Agora, uma coisa que poucos falam, né? É a questão aí da defensora do futebol brasileiro, né? Ela que chegou para melhorar o futebol brasileiro, ela que chegou para ser a salvação do futebol brasileiro, né? Leila Pereira, né? Como eu sempre digo, né? Leila Pereira, ela tenta surfar a onda Flamengo. A verdade é essa, pessoal. Mas por que é que eu tô dizendo isso? Porque é de praxe. Eu não acredito que ela seja defensora do futebol brasileiro. Vou dizer aqui a você por quê. Se ela fosse defensora do futebol brasileiro, ela tinha defendido aí a causa, né? Do árbitro, dos árbitros. Pedido melhora para o futebol brasileiro. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, pessoal. O que aconteceu foi simplesmente ela vir depois do jogo e fazer deboche. Mas peraí, ela não é a defensora do futebol brasileiro? Ela não é a mulher que bate no peito e diz que vai trabalhar em prol do futebol brasileiro, que o Flamengo tem que ganhar menos, para melhorar o futebol brasileiro? Ela era para ter batido no peito, né? Depois que terminou esse jogo aí. Ter assumido o erro que aconteceu. Realmente o Palmeiras foi favorecido, né? Hoje o Palmeiras foi favorecido, amanhã a gente pode ser prejudicado. A gente não quer isso, quer um futebol justo. Vamos profissionalizar os árbitros, vamos melhorar esse VAR. Ter batido nessa tecla, né? Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, teve deboche, né? Teve deboche. Mas é complicado, pessoal. Futebol brasileiro, eu concordo com o Fernando. Todo mundo só vai olhar para o seu umbigo. Todo mundo só quer saber do seu a favor. Ninguém quer saber se alguém foi prejudicado, se isso e aquilo, não. Ninguém quer saber disso. Todo mundo só olha para o seu umbigo. Isso aí é a pura verdade, né? Tá errado? Não, não é que esteja errado, né? Para mim não tá errado. Eu só não posso achar isso e depois vir aqui e dizer que o futebol tem que ser mais justo, que o Flamengo tem que dividir o seu dinheiro, que o Palmeiras tem que dividir, não. Só acho que isso não pode acontecer, né? Ou você tem uma ideia ou não. Para mim, Leila Pereira pegou uma grande oportunidade aí de surfar essa onda, né? De bater no peito, defendeu a causa do futebol brasileiro, mas não, ela depois do jogo, simplesmente ela veio fazer do pouco aí de todos os torcedores, né? De todo o Brasil, principalmente dos São Paulinos, né? Principalmente dos São Paulinos, né? Aí parece que a situação complicou, né? E a questão aí do áudio do VAR, né? A gente fica na expectativa de liberar, mas parece que já foi dito aí que a CBF não vai liberar esse áudio do VAR, né? Não vai liberar o áudio do VAR porque protocolo, porque não libera áudio do VAR, né? Mas eu acho que deveria ser liberado, pessoal. Deveria ser liberado para primeiro passar a transparência, né? E a gente vê que realmente aconteceu o erro, né? A gente vê aonde foi o erro. Aonde foi esse erro, né? Aonde foi esse erro aí que aconteceu. Se foi o juiz que não quis ir no VAR, se o VAR chamou e o juiz não quis ir, qual foi os critérios que eles levaram ali para entender que realmente não foi pênalti, não merecia ter sido expulso, né? Eu acho que para um futebol mais justo e um futebol mais realista, eu acho que isso aí deveria ter acontecido, né? E o torcedor hoje cobra, né? Inclusive os palmeirenses. Até os palmeirenses estão cobrando aí essa questão do áudio do VAR, né? De ter que liberar o áudio do VAR, né? Mas sei que muitos talvez
seja contra, claro, vai ter muito contra, mas vai também ter muitos a favor, né, desse áudio do VAR, né? Vamos aguardar, vamos ver aí se vai aparecer esse áudio do VAR. Eu não acredito muito, não. Depois que talvez eles possam ter percebido que realmente aconteceu o erro, que foi um erro grotesco, né? Talvez não vão querer aparecer com esse áudio do VAR, né? Mas é uma pena, né? É uma pena que seria fundamental e ideal para a gente achar esse erro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.